Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um nome cada vez mais falado em redes sociais, as pessoas estão cada vez mais antenadas a esse tipo de transtorno, o que é muito positivo, porque é um dos transtornos aí que há um tempo atrás era mais subdiagnosticado, o conhecimento ainda não era bem difundido, e hoje em dia essa realidade mudou. Porém, muitas pessoas que têm algum dos sintomas do transtorno podem estar com outro tipo de problema. Então aqui a gente vai falar sobre quando que parece que é TDAH, mas pode não ser. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Fontana, sou médico psiquiatra e eu falo aqui no canal Nosso Mundo Psi, que é o nosso canal com o objetivo de trazer informação em saúde mental. Então, se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve no canal para que você acompanhe aí os nossos próximos conteúdos. Bom, pessoal, hoje o vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns diagnósticos que podem trazer alguns sintomas que são parecidos com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? De uma forma bem resumida, o TDAH a gente tem aí 3 clusters principais de sintomas. O mais conhecido, que é o déficit de atenção, né? Embora não é um termo que eu goste muito, né? Porque não é exatamente um déficit, mas é uma instabilidade atencional. Tá? Essas pessoas também podem apresentar algum tipo de hiperatividade ou motor ou psíquica. Tá? E o terceiro cluster, que não está no nome, mas deveria estar, que é a impulsividade. Né? A gente até fala que o TDAH deveria ser TDAHI. Né? Então esses 3 cluster de sintomas, obviamente tem as suas peculiaridades, tá? A gente já falou sobre TDAH aqui no canal, vou deixar aqui no card, caso você tenha interesse, você pode até pausar esse vídeo, ver o vídeo de TDAH, depois voltar para cá para saber o que pode não ser TDAH, porque a gente vai se basear exatamente nesse ponto no vídeo de hoje. E antes de começar a falar os 5 diagnósticos que podem não ser TDAH, eu peço que você deixe a sua curtida nesse vídeo, tá? Isso ajuda com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e o nosso canal continue a crescer cada vez mais e a gente continua produzindo aqui os conteúdos. Pessoal, sem enrolação, então vamos lá. Primeiro diagnóstico que pode parecer TDAH seria o diagnóstico de ansiedade, transtorno de ansiedade, tá? Então no transtorno de ansiedade, onde você tem um nível elevado, né, de sintomas de ansiedade que envolvem, né, preocupações frequentes, tensão constante, dificuldade em relaxar, né, ou até sintomas de angústia, até alguns sintomas corporais como dores, aceleração do batimento cardíaco pode acontecer na ansiedade. E obviamente alguém que está muito preocupado, né, e se você tem uma ansiedade generalizada, você está preocupado com vários assuntos ao mesmo tempo, tá? A atenção dessa pessoa pode ser prejudicada, tá? Então essa pessoa também pode ter um déficit de atenção. E essa pessoa também pode ter uma hiperatividade, né? Um pensamento acelerado, não consegue desconectar dos problemas, enfim, pode ser uma ansiedade específica ou não. E eventualmente essas pessoas, por estarem muito tensas, muito preocupadas, muito ansiosas, podem apresentar impulsividade. Então, na ansiedade, a gente tem os 3 clusters de sintomas. É o principal diagnóstico diferencial de TDAH. E para dificultar, ao invés de facilitar, né, os dois podem acontecer juntos. Tá? Então, a pessoa pode ter TDAH e pode ter um transtorno de ansiedade. A gente sabe que a comorbidade é a regra no TDAH. Tá? Então, em um tratamento, né, o primeiro passo vai ser saber fazer um diagnóstico aí acerca dessas duas condições, tá? E fazer um tratamento também condizente que contemple aí, né, se for o caso de ansiedade, tem que tratar para ansiedade, né? E se for o caso de TDAH com ansiedade, tem que contemplar os 2 tipos de transtorno. O segundo problema, o segundo diagnóstico, né, seria a depressão, tá? Então, a depressão, que é um distúrbio aí do humor, né, seria uma queda persistente do humor, tem os seus sintomas muito conhecidos como tristeza, desânimo, falta de interesse, né, queda do apetite, prejuízo do sono, mas na depressão é muito comum você ter alguns déficits cognitivos que podem ser graves, tá? Uma depressão grave, a pessoa não consegue se concentrar, perde a memória recente, tá? Essa pessoa ela fica disfuncional e pode afetar não só o trabalho, como os afazeres básicos da vida, né? Que acaba até piorando mais o transtorno. A pessoa começa a não se cuidar direito, isso pode agravar até mais a depressão.
A gente tem até alguns antidepressivos que têm um foco em melhora cognitiva, que muitas vezes ele até, esse resíduo cognitivo, depois que a pessoa melhora da depressão, ele pode persistir. Seria um sintoma residual que merece muita atenção, porque isso tira a funcionalidade da pessoa. E uma pessoa deprimida, ela pode se assemelhar nesse sentido a um quadro de TDAH, então tem que ser feito esse diagnóstico diferencial. A terceira condição que pode simular aí um TDAH seria o uso de substâncias aí psicoativas, né? Que seria o termo técnico, né? E o termo aí mais comum seria o uso de drogas, tá? Então, ou seja, você tem uma pessoa que diariamente ou constantemente ela está ingerindo alguma substância, tá? Ela pode estar fazendo uso de álcool, de maconha, de cocaína, e todas essas substâncias elas vão alterar sim a percepção dessa pessoa, né? Ela pode ficar mais lentificada, tá? E aí tem um prejuízo cognitivo, não raciocinar direito, ficar mais desatenta, né? Acontece muito com o álcool e com a maconha. No caso da cocaína, a pessoa fica mais acelerada, ela pode até ter uma falsa percepção de que ela está rendendo mais, tá? Mas na verdade ela está com o pensamento acelerado, ela está prestando atenção, mas ela não consegue manter o foco em um só tema, né? Em algum só a fazer, e ela pode ficar desatenta, ela pode ficar impulsiva, e ela também pode apresentar a hiperatividade aí, psíquica e até psicomotora. Então, esse é um ponto muito importante de questionar, né, investigar ativamente quando alguém está procurando um tratamento para TDAH, se a pessoa não está fazendo uso de alguma substância psicoativa, que isso seria até um fator de exclusão do diagnóstico temporariamente, ok? O quarto problema que pode ser confundido com TDAH, a gente falou sobre as substâncias psicoativas, porém o uso de medicamentos também pode trazer prejuízo da memória e da concentração. Isso é muito comum, até alguns remédios que a gente usa em psiquiatria, como os benzodiazepínicos, alguns tipos de antidepressivo, anticonvulsivantes, podem trazer um pouco de lentificação e prejuízo da atenção. Isso é muito importante para pessoas que já fazem tratamento há um tempo, tá? Ou seja, a pessoa ela já se acostumou ali com aquele remédio, mas tem que ser questionado ali se aquilo não está afetando a concentração. Por exemplo, alguém que toma uma dose alta de Rivotril e está com uma queixa de estar desatento, a primeira coisa que você vai ter que fazer é substituir o Rivotril, fazer um desmame, né? Substituir por outro remédio, tá? E não só os remédios da psiquiatria, tá, pessoal? Então, tem vários outros remédios que podem prejudicar a atenção, como por exemplo antialérgicos, ok? Muito comum, eles dão uma lentificada realmente na pessoa, tá? Você tem remédios aí de outras especialidades, da endocrinologia, da cardiologia, que podem afetar a concentração. Então, toda essa análise tem que ser feita também. Quando o paciente toma algum tipo de medicação e, eventualmente, até as medicações ditas naturais, né, vistas aí como suplementos, parece que são remédios inocentes e muitas vezes não são. Eles podem também atrapalhar sua concentração, sua atenção. Então, tudo isso tem que ser avaliado também. E a quinta causa que pode simular aí um quadro de TDAH seria a má qualidade do sono, né, ou dita insônia, tá? Então, aquela pessoa ela tem algum distúrbio específico do sono, tá? Ela tem dificuldade para começar a dormir, ou então ela dorme, mas o sono dela é muito superficial, ela acorda muitas vezes à noite. Enfim, qualquer motivo que leve ela a ter uma má qualidade do sono, isso muitas vezes não vai gerar uma sonolência no outro dia, né? A gente pensa muito que uma pessoa que não dorme, ela tem sono durante o dia. Também pode ter, mas muitas vezes essa pessoa ela até tolera ter um tempo de sono reduzido, uma má qualidade do sono. Mas qual que é um dos principais efeitos que essa insônia vai ter? Distúrbio da memória e da concentração. A pessoa fica um pouco mais lenta, raciocina um pouco mais lento, pode ter esquecimentos, tá? Então, esse é o sintoma mais comum numa pessoa com insônia. Como a gente vive numa sociedade hoje em dia que a privação de sono é cada vez mais comum, né? Às vezes até por uma falta de tempo para dormir, vamos dizer assim, a pessoa chega tarde, tem que acordar cedo no outro dia, ou muitas vezes a pessoa já dorme mal há muito tempo e já convive com isso. Então esse é um ponto que tem que ser investigado e tratado, né? A pessoa tem que estar com uma boa qualidade de sono, porque senão isso também pode afetar a concentração dela. Bom, pessoal, eu trouxe aqui essas 5 causas, obviamente não são as únicas, né? Tem várias outras causas aí que podem simular um quadro de TDAH, tá? Você tem alguma dessas causas ou tem algum outro problema que você acha que afeta a sua memória? Deixa aqui nos comentários, então.
fala pra mim qual que é o seu problema e a gente conversa por ali, tá? Se você chegou até o final do vídeo, não deixou sua curtida ainda, peço que deixe, tá? Isso ajuda muito o nosso conteúdo aí a chegar para mais pessoas, o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Se você também não é inscrito, convido a se inscrever. E hoje ficamos por aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço.